a prova prática de Jaqueline Soares da Silva, tem aí de 20 até 30 minutos, tá certo? Para você fazer a sua apresentação. Ok. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Jaqueline Soares da Silva e participo, então, nesse momento da etapa de prova da prova prática, né, e da arguição do memorial. No concurso público para a vaga de professora adjunto na farmacologia básica e aplicada ao desenvolvimento de fármacos da UFRJ. Então, o meu projeto ele se intitula Disfunção Cardíaca na Mulher após o Envelhecimento, Prevenção e Tratamento. Mas antes de adentrar ao projeto propriamente dito, eu acho importante discorrer de forma sucinta em relação à minha jornada acadêmico-científica, que foi então me direcionando para a linha de pesquisa no envelhecimento feminino que leva à disfunção cardíaca. Né? Dessa forma, no ano de 2004, eu ingresso para fazer biomedicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, na sequência, em 2006, eu ingresso no Laboratório de Farmacologia Cardiovascular, sobre a orientação dos professores Gisele Zapata Sudo e Roberto Takashi Sudo, na UFRJ, para desenvolver a minha iniciação científica como bolsista, e também do andamento no desenvolvimento da minha monografia, que teve como intuito a avaliação de novas substâncias para o tratamento da fadiga muscular induzida pelo infarto do miocárdio. E uma vez que o Laboratório de Farmacologia Cardiovascular ele está inserido, né, em programas de desenvolvimento de novos fármacos para doença cardíaca, eu tive a oportunidade já, desde a iniciação científica, de participar em projetos, como no caso no projeto Pronex 2006, que tinha como objetivo a otimização e identificação de novos protótipos a candidatos a fármaco. Sendo assim, dei continuidade, então, na minha formação, após a defesa da monografia, e no período de 2008 a 2010, desenvolvi o meu mestrado, também no Laboratório de Farmacologia Vascular, pelo Departamento de Farmacologia e Terapêutica Experimental da UFRJ, sob a orientação dos professores Gisele Zapata Sudo e Roberto Takashi Sudo. E no meu mestrado eu tive a oportunidade, então, de publicar partes desses resultados na revista internacional, a Life Sciences. Esse foi o meu primeiro trabalho publicado numa revista internacional, com o título de avaliação de N-acetilindrazônicos melhorando a intolerância ao exercício físico em ratos submetidos ao infarto do miocárdio através, né, da homeostasia de cálcio no músculo esquelético. Partindo do princípio de estudos com esses N-acilindrazônicos, incluindo o LASB 294 e o LASB 897, né, eu tive a oportunidade de apresentar alguns desses resultados, tanto na jornada quanto em congressos, e fui contemplada, então, com algumas premiações de menções honrosas na jornada da UFRJ, né, e também em diferentes congressos nacionais. É importante ressaltar que essas substâncias, os N-acilindrazônicos, os LASBs, eles são substâncias sintetizadas pelo Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas, né, coordenado pelo professor Eliezer Barreiro, e isso só foi possível devido à colaboração entre os dois laboratórios, né, o Laboratório de Farmacologia Cardiovascular e o Laboratório o LASB. Né? E, em continuidade, né, nessa linha de pesquisa que foi desenvolvida durante o meu mestrado, então, eu ingressei no ano de 2010, no segundo semestre, no doutorado, mantendo sempre a temática da avaliação da disfunção cardíaca. Eu tive, então, a oportunidade de trabalhar no Laboratório de Farmacologia Cardiovascular, me mantive no laboratório, só que agora o laboratório, então, ele está inserido no programa de pós-graduação em Farmacologia e Química Medicinal. Meu doutorado ele ocorreu durante o período de 2010 a 2013, e partes desses resultados foram publicados na revista Drug Design Development Terapia,
com o título de agonistas de receptores de adenosina A2A, prevenindo o remodelamento e a disfunção cardíaca em ratos espontaneamente hipertensos submetidos ao infarto do miocárdio. Também durante o meu período de doutorado, eu pleiteei e fui contemplado pelo programa de pós-graduação em farmacologia e química medicinal com uma bolsa de doutorado sanduíche, que foi desenvolvido na Wake Forest University no período de 5 meses, no ano de 2013, sob a orientação da doutora Liane Groban, né, que é responsável pelo laboratório de envelhecimento cardíaco. E lá eu tive, o intuito do meu doutorado sanduíche foi adquirir o conhecimento tanto para realização do ecocardiograma, como para a análise dessas imagens adquiridas a partir do ecocardiograma para avaliação das disfunções cardíacas. Também no laboratório da professora Eliene, né, que é voltado para o envelhecimento, doenças cardíacas no envelhecimento, tive a oportunidade de ter o contato pela primeira vez com um modelo de envelhecimento feminino, que é o modelo de menopausa, através da oforectomia bilateral nas fêmeas, e a professora Eliene vem estudando, né, a disfunção cardíaca causada pela oforectomia nessas fêmeas de rato. Parte do meu trabalho, então, desenvolvido na Wake Forest nesse período de 5 meses, ele pode ser publicado juntamente com outros resultados num trabalho na revista PLOS ONE, que teve como objetivo identificar a função tanto da depressão do estrogênio pela oforectomia, quanto pela reposição do estrogênio, como é que eles iriam estar atuando no sistema renina-angiotensina em ratas da linhagem RIN2 RINs, que são ratas que vão desenvolver uma hipertensão arterial, né? Ao final, durante esse período, então, ao final do meu doutorado, que aconteceu logo no final desse ano de 2013, eu fui convidada pela professora Gisele Zapata Sud para permanecer no laboratório, né? E desde então eu participo do laboratório como pesquisadora colaboradora e tenho a oportunidade de participar de diversos projetos. Todos eles estão voltados para o desenvolvimento de novos tratamentos para disfunção cardíaca e são projetos relacionados à inovação de fármacos, como o Projeto Pronex, 2009, o PensaRio 2009, o INCT de fármacos e medicamentos, e no ano de 2015 eu tive a oportunidade de ir a um congresso internacional, apresentar parte de alguns resultados desenvolvidos durante esse período, né, na UFRJ, e para mim foi um evento muito importante, onde entre os congressistas, estive entre os 15 congressistas selecionados para receber o prêmio de New Investigator nesse ano, no American Heart, no Congresso da American Heart, e então, representando a Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi o único trabalho, dentre os trabalhos selecionados, que eram, então, da América Latina. Os demais trabalhos, entre os outros 14, todos ou foram desenvolvidos na Europa ou nos Estados Unidos. Nessa época do congresso também, eu tive a oportunidade de reencontrar, né, a professora Liane Groban, onde, então, foi possível estreitar os laços de colaboração com a professora e diversos outros trabalhos, então, foram desenvolvidos, o que promoveu o que ampliou o meu conhecimento no tratamento na disfunção cardíaca induzida pela menopausa em fêmeas de ratos e proporcionou, então, algumas novas publicações a partir desse período. E essas publicações, esses estudos, no que acontece no sistema cardiovascular feminino após a menopausa, na presença dessa redução do estrogênio, que vem, então, a minha intenção de estabelecer uma linha de pesquisa, caso seja aprovada nesse concurso, com o título, então, de disfunção cardíaca na mulher após o envelhecimento, prevenção e tratamento. E esse interesse, ele se dá por quê?
porque o desenvolvimento da disfunção cardíaca na mulher, ela ocorre de uma forma diferente do que a disfunção que é mais prevalente no homem, né? Além da mulher, ela apresentar uma incidência de doença cardiovascular maior do que no homem, apenas com a idade avançada, ela também apresenta uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ou seja, uma disfunção diastólica, uma disfunção no relaxamento do coração em si. Em relação ao homem, que vai apresentar uma insuficiência cardíaca voltada para a disfunção sistólica, ou seja, uma insuficiência cardíaca com uma menor fração de ejeção. Além disso, a mulher também apresenta maiores fatores de risco relacionados às doenças cardiovasculares, à medida que ela tende a envelhecer, como o diabetes e a hipertensão. Entretanto, em idades mais jovens, ou seja, em idades da pré-menopausa, as mulheres apresentam uma menor incidência de doença arterial coronária vascular, vasculopatia periférica, doença obstrutiva, pulmonar obstrutiva crônica, e tem sido demonstrado que essas diferenças nas doenças cardíacas que existem entre o sexo, ela está intimamente ligada, né, aos níveis de estrogênio, uma vez que na pré-menopausa, os níveis de estrogênio femininos, eles se apresentam elevados em relação ao envelhecimento, ao quadro de menopausa na mulher, e o estrogênio seria, então, cardioprotetor. Com uma menor, quando a mulher, então, ela entra na menopausa, existe, então, uma menor ativação dos receptores de estrogênio. Esses receptores de estrogênio, eles são divididos em dois grupos, né? Os receptores considerados como receptores hormonais, que são receptores que estão envolvidos na transcrição gênica, mas também já está demonstrado que esses receptores, tanto o R-alfa quanto o R-beta, eles também estão presentes na membrana celular e vão gerar sinais que são chamados de sinais não genômicos. Assim como também existe um receptor de estrogênio, que é um receptor acoplado à proteína G, ele está presente na membrana plasmática, assim como no retículo saproplasmático, e vai desenvolver os sinais não genômicos também. Essa ativação desses receptores, eles vão, então, durante o período pré-menopausa, onde existe um nível elevado de estrogênio circulante, eles estarão sendo ativados no sistema cardiovascular, o que vai levar a efeitos cardioprotetores em processos proliferativos, em processos inflamatórios e processos fibróticos. Isso porque eles vão estar envolvidos, então, com redução da produção de TNF, redução da produção de óxido nítrico sintase, aumento do superóxido desmutase e redução do TGF-beta, assim como ocorre uma redução da via de sinalização da rocinase. Essa é uma enzima que ela está intimamente ligada também a esses processos inflamatórios proliferativos e fibróticos que vão desencadear a uma disfunção sistólica. Então, quando a mulher, a partir do seu envelhecimento, ela entra no período de pós-menopausa, o que vai acontecer é que ocorre uma redução dos níveis circulantes de estrogênio e uma maior tendência ao risco de desenvolver doenças cardiovasculares. E dentre essas doenças é observado, então, a hipertensão, a hipertrofia cardíaca, culminando numa insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e uma disfunção diastólica. E como já foi descrito na mulher, essa redução do estrogênio, essa insuficiência cardíaca, ela vai ocorrer por ativação, né, uma maior atividade do tecido adiposo,
um aumento dos níveis de angiotensina 2 e aumento dos níveis de endotelina. Essa angiotensina 2 ela está aumentada tanto de forma na circulação, quanto também no tecido cardíaco, e todas essas alterações vão desencadear síndromes metabólicas, hipertrofia cardíaca, hipertensão, remodelamento, levando, então, à insuficiência cardíaca. Então, a partir do que foi exposto, esse projeto de pesquisa, ele se propõe ao estudo dessa disfunção cardíaca induzida pela menopausa nas fêmeas. E, com esse objetivo, o modelo experimental que será utilizado nesse projeto será o modelo de oforectomia, que é um modelo muito bem caracterizado, que leva a uma disfunção cardíaca, semelhante ao que ocorre na mulher. Logo após a cirurgia de oforectomia, ou seja, a retirada dos ovários de forma bilateral nas fêmeas de rato, é observado, então, redução da depressão de estrogênio circulante e, a partir já da segunda semana, observa-se um aumento da pressão arterial sistólica nessas fêmeas, com uma instalação de uma hipertensão por volta da 7ª semana da cirurgia de oforectomia. Também já está caracterizado que nas fêmeas OVX apresenta uma maior marcação de angiotensina 2 no tecido cardíaco, assim como um aumento de deposição de colágeno, indicando uma possível tendência a levar uma fibrose e uma disfunção diastólica. Isso é observado, então, de forma funcional, né, onde ocorre um aumento da pressão de enchimento ventricular esquerdo nas fêmeas ovarectomizadas em relação aos animais trans. E uma vez que, durante o meu desenvolvimento acadêmico e científico, a maioria dos meus estudos, eles sempre foram voltados não só para o estudo das doenças cardiovasculares, mas também com o intuito de novas terapêuticas. Esse projeto de pesquisa, ele vem com o objetivo de avaliar algumas possibilidades de tratamento dessa disfunção cardíaca. E dentre essas possibilidades, nós temos, então, as estatinas. E por que as estatinas? Que já são fármacos utilizados clinicamente, eles são fármacos utilizados no tratamento de dislipidemia, que vão levar, então, à redução do colesterol LDL circulante. Isso ocorre devido a uma inibição da enzima HMG-CoA redutase, que vai inibir, então, a produção do mevalanato. O mevalanato, ele é o primeiro produto na síntese do colesterol nos hepatócitos, e inibindo, então, a HMG-CoA, as estatinas vão inibir a produção de colágeno. Isso leva a uma suprarregulação de receptores de LDL no hepatócito, aumentando, então, a captação do LDL e diminuindo, por consequente, os seus níveis circulantes. Contudo, quando as estatinas, elas inibem essa enzima, HMG redutase, ela também vai inibir a produção de outros produtos, como o farnesil pirofosfato e o geranil-geranilfosfato. Essas duas substâncias, elas são responsáveis pela prenilação de pequenas proteínas, como a RAS, a RHO e a RAC. E a proteína RHO, essa proteína RHO, quando prenilada, ela é ativada e promove a ativação de uma enzima, a enzima rocinase, que é uma proteína sinase que vai estar amplamente distribuída pelo sistema cardiovascular. A sua ativação nas diferentes células do sistema cardiovascular podem desencadear, então, hipertrofia, proliferação celular, uma maior rigidez, tanto na parte da vasculatura quanto na parte do coração, uma vez que essas enzimas, elas estão presentes em células endoteliais, na célula do músculo liso vascular, em fibroblastos, tanto cardíacos quanto fibroblastos musculares, assim como nos cardiomiócitos. E também é uma proteína sinase que ela está presente na inflamação. Então, se torna um alvo interessante a inibição da rocinase,
tanto por inibidores diretos da rocinase, né, quanto através da utilização da estatina, que faria essa inibição de uma forma indireta, né? E essa via de sinalização da rocinase no desenvolvimento da doença cardiovascular na pós-menopausa, ela é importante porque com níveis de estrogênios normais, o estrogênio ele ativa os receptores de estrogênio que promovem a inibição dessa enzima da rocinase, como eu mostrei naquele esquema anterior. Quando a mulher, então, entra na menopausa, o nível de estrogênio reduz, essa enzima rocinase, ela pode, então, estar sendo ativada e levando e contribuindo para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca, para o desenvolvimento da hipertensão arterial, sendo, então, um bom alvo para o estudo como um alvo terapêutico. Então, para essa pesquisa, então, será utilizadas as ratas normotensas e hipertensas. Esses animais, então, serão submetidos à cirurgia de oforectomia para a indução da disfunção cardíaca e serão tratados com diferentes substâncias. Inicialmente, essas ratas oforectomizadas serão tratadas com a substância G1, que é um agonista do receptor de estrogênio acoplado à proteína G, o GPE, que já foi demonstrado que apresentam efeitos cardioprotetores. E esses animais, então, serão comparados com os diferentes tratamentos, tanto com a estatina, com uma rosuvastatina, por exemplo, quanto com os inibidores diretos de rocinase, de forma que seja possível que se compare os efeitos da ativação pelo receptor de estrogênio e a inibição da via da rocinase de uma forma indireta pela estatina e de uma forma direta pelos inibidores da via da rocinase. E para essas avaliações, né, da doença cardíaca em si, dos defeitos desses tratamentos, então serão feitas avaliações da função cardiovascular através do ecocardiograma, onde então pode ser avaliado a estrutura cardíaca, como mostra aqui nesse registro. Esse registro é um registro transversal no modo M do ecocardiograma, onde pode ser observada então a espessura da parede do ventrículo anterior, do ventrículo esquerdo, a cavidade ventricular e a espessura, então, da parede do ventrículo direito. E na presença de uma hipertrofia cardíaca, como é observado nesse registro aqui ao lado, é possível observar um aumento, né, nessa espessura da parede do ventrículo, assim como a diminuição dessa cavidade, como é o que, às vezes, a gente observa na disfunção cardíaca induzida na pós-menopausa. A função cardíaca diastólica, ela será, então, avaliada através de uma relação entre o fluxo mitral, né, que é através da ejeção do coração, e uma avaliação do Doppler tecidual, onde é avaliado o parâmetro de relaxamento do ventrículo esquerdo. É feita, então, uma relação entre esses dois parâmetros e nos dá um indicativo da pressão de enchimento. E na oforectomia ocorre um aumento dessa pressão de enchimento em relação aos animais que são os animais controle, indicando que ocorre uma disfunção diastólica. Também a avaliação da função cardíaca, ela será feita ao final, né, de todo o protocolo experimental, a partir de avaliação de pressão intraventricular dos animais, com a utilização de um catéter de pressão-volume. Então, será feito os registros de pressão intraventricular e, a partir desse registro, então, é montado um gráfico de curva de pressão em função ao volume, onde pode, então, ser avaliado o ciclo cardíaco como um todo, desde o enchimento ventricular até o esvaziamento ventricular, permitindo, então, fazer a avaliação da função sistólica, né, durante a ejeção, e da função diastólica durante o enchimento cardíaco. E assim podemos, então, observar as diferentes formas de insuficiência cardíaca. Uma vez que a menopausa
induzida pela oferectomia, ela também induz a hipertensão arterial, esses animais serão medidos a pressão arterial ao longo do tempo, de forma não invasiva, pelo método de Tail, Cuff, e como a hipertensão ela pode estar intimamente relacionada à disfunção endotelial, será utilizado anéis de aorta, que serão preparados, então, para registro de tensão isométrica, né, onde, então, será avaliado tanto a contração desse vaso, assim como o relaxamento através da acetilcolina, uma vez que, na presença de disfunção endotelial, ocorre uma menor resposta de relaxamento frente a concentrações crescentes da acetilcolina, quando comparados com animais normais, como pode ser observado aqui em preto nesse registro. Na sequência, uma outra etapa desse projeto é a avaliação do remodelamento cardíaco, e com esse intuito será feito, então, experimentos a partir do coração dessas fêmeas, que foram tratadas ou não, né, com estatina ou inibidor de ROCK, para avaliação, por exemplo, por histologia da deposição de colágeno, pela coloração de fibrocílios, assim como para avaliação de imunistoquímica, onde é possível fazer marcação de diversas proteínas, mostrado aqui em comparação a ratas Wistar, Kyoto, e que são normotensas, e ratas hipertensas, a marcação de TNF-alfa. E uma outra técnica também para avaliação de expressão de proteína, que será feito no homogenato cardíaco, é a técnica de Western blot, que está exemplificada aqui pela expressão de proteína INOS, ERK12, total e fosforilada, e P38. Uma vez que essas fêmeas elas também apresentam um aumento de peso e podem desenvolver uma síndrome metabólica, será feita, então, uma coleta do sangue desses animais através da veia caudal, e será quantificado, então, será dosado a glicemia e a insulina para fazer avaliações de possíveis resistência à insulina, bem como, uma vez que esses animais serão tratados com estatina, também será feita a avaliação dos lipídios, né, o colesterol total, LDL, HDL, e incluindo triglicerídeos. E, finalmente, uma vez que o projeto se propõe aos estudos de novas substâncias, também serão feitas avaliações do mecanismo de ação, né, dessas substâncias envolvendo o estresse oxidativo cardíaco, e para isso serão, então, utilizados cultura de fibroblastos cardíacos, que o estresse oxidativo ele pode ser gerado tanto pela angiotensina 2, pela exposição dessas células à angiotensina 2, ou a exposição das células ao peróxido de hidrogênio, como está exemplificado nessa figura. Quando ocorre essa exposição, né, ao peróxido de hidrogênio, os fibroblastos cardíacos eles tendem a mudar o seu fenótipo de fibroblasto para miofibroblasto, e isso é identificado, então, por uma marcação de alfa-quitina de músculo liso, né, por fluorescência, e que ocorre um aumento dessa marcação. Essa cultura de célula também exposta, então, a induzido o estresse oxidativo nela, os fibroblastos também podem produzir um aumento de colágeno, e isso pode ser dosado no sobrenadante dessa cultura, utilizando o corante de fibrocílios, que é feito, então, uma leitura de absorbância e quantificado essa presença de colágeno na cultura que foi exposta ao peróxido de hidrogênio, ou seja, que foi estressado, que passou por um estresse oxidativo, em relação àquelas células que não passaram pelo estresse oxidativo. E dessa forma, na presença de substâncias, né, quando essas células são pré-tratadas com algumas substâncias, como é o nosso intuito, um inibidor de rocinase, nós esperamos que ocorra uma menor ativação de fibroblastos, com, consequentemente, uma menor produção de colágenos. Bom, nesse contexto desse projeto,
Então, ele tem, como um todo, os resultados esperados, né, o estabelecimento de uma nova linha de pesquisa nas doenças cardiovasculares relacionadas ao envelhecimento da mulher pela depressão do estrogênio, com o intuito de identificar novas abordagens e alvos terapêuticos e perspectivas de identificar novas moléculas para o tratamento desse tipo de doença cardíaca no envelhecimento feminino, assim como fortalecer as colaborações multidisciplinares nacionais e internacionais e a formação de recursos humanos através de orientação de alunos de graduação e pós-graduação. Entretanto, sempre lembrando dos 3 pilares da universidade, né, que é pesquisa, extensão e ensino. Desde o início da minha inserção no Laboratório de Farmacologia Cardiovascular, eu atuo ativamente no projeto de extensão do Centro de Diagnósticos de Estudos de Hipertenia Maligna, Roberto Takashi Sudo, coordenado e fundado pelo professor Roberto Takashi Sudo, do ICB, na UFRJ, atualmente, então, coordenado pelo Dr. Márcio Carneiro Vieira, anestesista, do Hospital Universitário da UFRJ. A hipertermia maligna, ela é uma afecção hereditária caracterizada por uma síndrome hipermetabólica que é desencadeada em resposta a anestésicos halogenados ou succinilcolina durante processos cirúrgicos, que vão se manifestar por taquicardia, rigidez muscular e uma rigidez generalizada que pode levar, então, a morte se não tratada. É feito, então, no centro um diagnóstico por teste de contratura, né, onde é observado um aumento da contratura dos pacientes que são suscetíveis à hipertensão pulmonar. Na área de ensino, atuo desde 2010, na disciplina de métodos de ensaio cardiovasculares, que é ministrada pelo Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e Química Medicinal. Atuo como coorientadora da aluna Bianca dos Santos Carlos no mestrado e coorientadora do aluno Bruno Eduardo Dematê, e no intuito de manter a colaboração que me foram proporcionadas pelos professores Gisele Zapata Sudo e Roberto Takashi Sudo, pretendo manter as colaborações com os diferentes laboratórios da UFRJ e manter, então, a internalização, né, já estabelecida com a professora Eliene, da Wake Forest, no estudo das disfunções cardíacas, e uma nova colaboração foi iniciada com o professor Raffaele Marfelli, da Universidade de La Campagna, na Itália, com o intuito de avaliação à cardiotoxicidade promovida pela ciclosporina. E assim, então, eu termino a minha apresentação do meu projeto de disfunção cardíaca na mulher após o envelhecimento, prevenção e tratamento. Obrigada. Obrigado. Passo a palavra imediatamente ao professor Jamil para fazer suas considerações. Oi, Jaqueline, muito obrigado aí pela sua apresentação, muito interessante. Eu tenho uma ou duas questões que eu gostaria de fazer relativo ao seu currículo e uma ou duas questões que eu teria em relação ao projeto, né? Uhum. Em relação ao currículo... ficou melhor agora. Essas orientações que você menciona, elas são oficiais, isto é, aprovadas pelo colegiado do programa? Sim, as duas orientações, elas são oficiais. A de dissertação de mestrado da Bianca, ela desenvolve no programa de pós-graduação em Farmacologia e Química Medicinal. Já o Bruno Eduardo Dematê, ele desenvolve a sua tese de doutorado no programa de cardiologia no Instituto Edson Saad, do HU, e lá onde é um programa de farmacologia onde eu também participo como pesquisadora colaboradora. Ok. Em relação ao projeto, primeiro uma curiosidade, esse catéter que você usa é da ADI? É aquele da ADI? É assim. É o próprio, né? Tá. É. Em relação ao projeto, são duas coisas, na verdade. O fato de você seguir nesse projeto, que é um projeto que até onde eu pude perceber também
é de interesse da professora Liane, isso não te coloca automaticamente em competição com o laboratório dela? Isso é uma coisa. E essa é outra coisa, rapidinha também. Uhum. Como é que você conseguiria separar os efeitos da estatina na rhokinase dos demais efeitos da estatina? Porque Sim. Então, só dosar uma coisa e a outra não necessariamente estabelece uma relação de causa e efeito. uhum. Não, bom, respondendo a sua primeira pergunta em relação a competir com a doutora Liane Gruma, na verdade, isso não acontece. O que acontece é uma estrita colaboração com o laboratório lá da Wake Forest, onde, por vários momentos, né, naqueles trabalhos, como eu já mostrei, alguns experimentos são realizados aqui no Laboratório de Farmacologia Cardiovascular, né, no Brasil, na UFRJ, e outros experimentos, né, com enfoques, não que sejam enfoques diferentes, mas com expertise diferentes. Se você observar, a professora Liane, ela tem um amplo conhecimento na avaliação da parte do sistema renina-angiotensina, né? Então, essa é a grande colaboração que existe entre os dois projetos, né? Entre as duas universidades. Ocorre, então, uma avaliação tanto da parte funcional, do remodelamento, de função, da parte do remodelamento cardíaco voltado para a fibrose e inflamação, e a professora Liane desenvolve os estudos e faz alguns experimentos, às vezes com os tecidos que nós enviamos para os Estados Unidos, né, desses mesmos animais, para fazer a avaliação do sistema renina-angiotensina. Tá. E a outra Desculpa, pergunta foi... da rhokinase. lembrei, isso, com relação a eu inferir que o uso da estatina poderiam levar à inibição da rocinase. Na verdade, diversos trabalhos têm mostrado que quando você usa a estatina, realmente ocorre uma inibição da rocinase. Isso pode ser observado através de ensaios da avaliação da atividade enzimática, né, tanto in vitro quanto in vivo, mas a nossa ideia, além de fazer essa avaliação da atividade enzimática quando os animais forem tratados, né, ao longo do período de tratamento, de 4, 8 semanas, enfim, também é fazer uma avaliação comparativa com aqueles animais que utilizaram apenas um inibidor específico de ROC, como o Fasudil, por exemplo. Então, a gente vai comparar os efeitos observados. Tá. É isso. Uma última pergunta, bem rapidinha. Você terminou o doutorado em 2013. 2013, final de 2013. Você nunca se interessou em sair para um pós-doc? Já são quase 10 anos. Hoje, quando eu terminei o meu doutorado, eu priorizei, né, o desenvolvimento dentro do próprio laboratório, que me permitia um estudo em diversas doenças cardiovasculares, né? Então, eu tive esse intuito. Hoje, eu penso que mais para frente eu realmente desejo ir para fora para fazer alguns estudos um pouco mais específicos, né? Voltados talvez a essa parte que eu mostrei agora no final, esses resultados de fibroblasto cardíaco, que são a primeira vez que isso está sendo feito no laboratório, está sendo implementado por mim no laboratório, essa técnica da cultura de célula. Talvez essa deva ser o meu propósito de um pós-doc, mas aí já um pós-doc sênior. Uhum. Ok, muito obrigado. Estou satisfeito. Eu que agradeço. Obrigado, então, professor. Vamos passar para a professora Cláudia para suas considerações. Então, boa tarde, Jaqueline. Inicialmente, eu parabenizo, né? Eu achei o seu projeto bem delineado, na medida que você fez um contexto, né? E apresentou todo o modelo a ser desenvolvido uma vez você sendo contemplada. O que eu chamo a atenção para o que eu gostaria de conversar com você, as estatinas, elas são a classe de estatina, né?
Então, você diz que vai desenvolver aquele modelo, que é um modelo animal, mas é uma classe. Então, você precisa racionalizar esse estudo, porque, suponha, você não vai pegar 10 estatinas para mapear as 10 estatinas e ver isso. Então, assim, como é que você vai racionalizar isso? Consequentemente, como é que você iria validar esse alvo? Porque você está atrás de um inibidor, eu acredito, do ROCK-NASD, né? Então, eu queria entender isso aí, ouvir de você. E sabendo que realmente isso é um problema feminino, né? As estatinas, você entra com a droga em estudo, que ela é comercializada, então você está colocando aqui uma reposição desse medicamento, né? E aí eu faço duas perguntas. Como você pensaria de fazer um estudo translacional, ou seja, como impulsionar isso lá para a clínica de uma forma acelerada, entre aspas, né? Mais factível. E uma vez que esse resultado você mostra assim, então ele mostra sucesso, né? Assim, na tua cabeça, tudo aquilo de positivo vai acontecer e vai ter um resultado satisfatório de proteção. Supondo que de fato acontecesse isso, como é que você iria gerenciar na questão da gestão da inovação a transferência disso? Como é que você imaginaria que esse segundo uso, de fato, pudesse chegar no mercado com aplicabilidade? Tudo bem. Com relação à classe estatina, realmente não é intuito do projeto testar todos os fármacos da classe. Inicialmente, a proposta é testar 2 estatinas, a simvastatina, né, e comparativamente a ela, a artovastatina, que são... a artovastatina é uma das mais potentes, né, e em comparação à simvastatina. Isso por que eu escolhi essas 2 estatinas? Pelo fato de serem, da potência ser diferente, né? Então, a gente poderia ter uma avaliação nesse Quando sentido. você fala potência em relação a quê? Em relação à dose necessária para se alcançar um determinado efeito. Né? Normalmente se utiliza, por exemplo, clinicamente, né, uma dose da estatina de 20 miligramas durante o dia para o paciente, e a simvastatina ela pode ser 40 a 80 miligramas por quilo, para se obter um efeito no indivíduo hoje para a redução do colesterol. Então, a minha escolha das estatinas seria um pouco voltadas para esse sentido. A sua outra pergunta é a possibilidade o translacional, né, do projeto. Hoje, como eu falei, eu participo do programa de pós-graduação na cardiologia, né, no hospital, né? Eu sou biomédica, mas dentro desse programa existe parcerias com médicos da cardiologia, né, inclusive com, por exemplo, a professora Gláucia, que é uma cardiologista do HU, e existe a possibilidade de fazer as avaliações com os pacientes, né, por exemplo, os próprios pacientes do hospital que são pacientes cardíacos e que fazem, por exemplo, o uso da estatina. É uma possibilidade de se avaliar uma possível efeito das estatinas comparativamente com o que a gente observa nessa fase pré-clínica. Eu não sei se é bem isso que você queria saber. Eu acho que foi sua última pergunta com relação ao gerenciamento se os efeitos forem todos ok, A gestão da inovação, como é que você viria, como é que você ia transferir isso para que de fato fosse inserido como terapêutica? A questão da inovação, é algo um pouco multidisciplinar, né, que envolve desde o laboratório, como, por exemplo, o laboratório de avaliação e síntese de substâncias bioativas, que fazem a síntese, né, essa síntese, que faz a síntese, os laboratórios de farmacologia, que fazem os testes farmacológicos, outros laboratórios também estão envolvidos nessa cadeia, né, de desenvolvimento de fármaco, assim como a necessidade de uma interação
com indústrias farmacêuticas, né, para essa transferência para que realmente um novo fármaco seja usado. No caso da estatina, que ela já é utilizada, isso encurta esse processo de desenvolvimento, né, porque já não é necessário aquela fase do estudo clínico no sentido de toxicidade, porque isso já foi desenvolvido, a estatina já está no mercado, é realmente como se diz, entrar com pedidos, né, nas agências regulatórias com um novo uso para aquele fármaco que já foi descrito anteriormente, demonstrando esses tantos resultados pré-clínicos quanto os resultados clínicos que já estão disponíveis. Seria mais ou menos nesse sentido que eu pensaria. E ter a parceira, a empresa que promove Exatamente. A síntese do medicamento e comercializa, né? Porque isso é fundamental, né? Você ter a indústria nesse momento aí junto com você. Então, eu agradeço e passo a palavra. Eu que agradeço. Professora Cláudia, passa a palavra para o professor Nante, por favor. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde. Eu estou aqui, você tem um perfil, eu vejo você falando, eu vejo um perfil bastante das pessoas que eu conheço da UFRJ, acho que você está bem embebida no ambiente onde você está, e que me deixa bastante satisfeito, assim. E outra que você me parece uma pessoa bastante aguerrida, né, bastante determinada. Eu queria perguntar, você respondeu, foi meio... de certa forma, eu olho para o seu projeto e vejo ele de ser também um tanto conservador, sabe? Porque os modelos animais que você está usando, eles são clássicos, né? A estatina já tem as aplicações devidas. Você está propondo uma combinação com inibidor de Roquinase, que também já é conhecido. Assim. Então, se a gente fosse olhar para o seu... Me convença assim, que há inovação e que o seu projeto não é um projeto conservador. E, por outro lado, me diga o seguinte, o que é que você imaginou fazer que você não colocou no seu projeto? O que seria aquele negócio assim, de risco? Você falasse assim, olha, a chance disso dar errado é muito grande, mas eu teria feito se eu tivesse dinheiro garantido na minha mão. Tá certo. Bom, o projeto em si, realmente, as estatinas elas já são fármacos utilizados, mas não existe nenhuma avaliação da estatina na disfunção cardíaca feminina. E esse é o meu grande enfoque, né? A doença cardíaca desenvolvida após a menopausa, ela é diferente da doença cardíaca que a gente observa no homem. E, num grande geral, as indicações terapêuticas, né, para o tratamento da insuficiência cardíaca, ela é voltada para o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, e não necessariamente com a fração de ejeção preservada, que é o que eu proponho com esse modelo de menopausa. Então, assim, os estudos, tanto estudos pré-clínicos quanto os estudos clínicos voltados para esse tipo de tratamento, eles não são tão amplos como a gente imagina no campo de estudos de doenças cardiovasculares. Além disso, com relação ao alvo inibidor de rocinase, o único fármaco que é aprovado é o Fasudil, né, nessa linha de inibição de rocinase, mas, no entanto, ele não foi aprovado ainda para o tratamento de disfunção cardíaca. Ele é aprovado no Japão para uso, se não me engano, de vasoespasmos na vasculatura ocular, né? Mas não existe nenhum fármaco que atue diretamente na inibição de rocinase aprovado para o tratamento de diferentes doenças cardíacas, como a insuficiência cardíaca ou o infarto, apesar de alguns pequenos estudos com
alguma substância, inclusive o próprio fasodil. Eu acho que é um pouco voltado nesse sentido. E com relação a me arriscar em algo que ainda não foi mostrado, né, no projeto, né, o meu intuito nesse sentido é fazer, a partir dessas avaliações da disfunção cardíaca, também utilizando um modelo que, por mim, é um modelo de isquemia, né, que não é um modelo que eu trabalho, porque o modelo de isquemia que eu trabalho é um modelo de infarto com a ligadura, né, mas um pouco mais voltado para o sentido do que acontece na clínica, que seria utilizando essas fêmeas com a disfunção cardíaca, né, induzido lá pela redução do estrogênio, mas com uma isquemia e reperfusão, né? Após a hipertensão que já está instalada, a disfunção diastólica, como essas fêmeas reagem num sistema de isquemia e reperfusão, e como um novo tratamento, mesmo que se utilize o tratamento convencional, como é a resposta do indivíduo feminino, né, nesse quadro de isquemia e reperfusão, que não é muito comum. Então, eu acho que isso seria a minha vertente que não foi mostrada na parte do projeto nesse momento. Tá bem, muito obrigado. A gente tem um tempo reduzido aqui, por isso que eu não vou perguntar mais, viu? Mas eu estou prestando bastante atenção nas perguntas dos meus colegas para poder chegar aqui numa conclusão sobre a sua avaliação. Boa sorte aí no concurso. Obrigada. Obrigado, professor Hernandes. Passa a palavra à professora Dulce. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, professora. Gostei bastante da sua apresentação. Vi que você tem bastante envolvimento já nessa parte de ensino, né? E então, eu queria me ater só ao seu projeto, porque nós estamos com o tempo mais ou menos curto. Esse modelo que você está fazendo, você apresentou todos os tópicos que você vai analisar dentro desse modelo, e basicamente eu senti muita falta de uma avaliação, por exemplo, realmente do sistema renina-angiotensina, sabe? Porque se você considerar que a angiotensina 2 é um fator preponderante nesse modelo, né? E as alterações, como a gente diz, quando você perde, né, o estrogênio, e aí você repõe o estrogênio, você tem, com a reposição do estrogênio, você tem uma diminuição da ECA, da 2, e aí, lógico, que você vai ter um aumento da densidade, da responsividade dos receptores de angiotensina 2. Então, esse é um ponto que eu senti falta no seu projeto, porque você explica uma série de coisas, mas isso aqui é um valor que tem que ser avaliado muito seriamente. E uma outra coisa que, em relação a essa parte de função cardíaca, o tratamento com simvastatina, eu acho que você precisa pensar um pouco também em avaliar a sensibilidade barorreflexa, né, através das respostas de bradicardia e taquicárdica no seu modelo aí de seu animal que você está utilizando, né. Também avaliar, eu senti falta, a variabilidade no domínio do tempo, né, da pressão arterial sistólica e da frequência cardíaca, e, de uma certa forma, o balanço autonômico. São valores, eu falando coisas, desculpe, mas são pontos que eu acho importantes de serem avaliados, né, porque você tem alguns experimentos que você determinou, mas eu acho que para você responder a sua hipótese, você precisaria, de uma certa forma, olhar com muito carinho para essa parte, né, quando você está avaliando parte cardíaca, né, avaliar esses parâmetros e, logicamente, o sistema renina-angiotensina, né? E, sobretudo, também, não esquecer do peptídeo atrial natriurético, né, que é um marcador importantíssimo, né? Quando você tem reposição, você aumenta ele, né? E aí você consegue, aumentando o
BNP, você vai modular diurese novamente, a natriurese, a vasodilatação, né? E aí vem o poder, né, antihipertrófico, essas coisas todas. O que você acha do que eu estou sugerindo a você? Professora, são sugestões muito importantes, muito interessantes. Com relação à avaliação do sistema renina-angiotensina, na verdade, faltou realmente expor isso, né? Mas são avaliações que serão feitas ao longo do projeto, principalmente a parte cardíaca, como eu demonstrei, como a gente vai vai ser mantida a colaboração com a professora Grobel, né, lá da Wake Forest. Ela faz essa avaliação cardíaca muito bem, desde dosagem de níveis plasmáticos de angiotensina 1, angiotensina 2, atividade de ECA 2, assim como a avaliação no próprio tecido cardíaco, mas também meu propósito, né, é manter a colaboração com o professor Celso Caruso na biofísica, que faz a avaliação do sistema renina-angiotensina na parte renal, né? Então, é uma proposta, sim, não deixei, eu só deixei de mencionar, mas é uma proposta a ser avaliada, sim, né? Nesse modelo experimental, que ele é tão vasto, né, em questão de avaliação. A outra questão é as outras variações da função cardíaca, né? Questão de frequência cardíaca. Então, através tanto as avaliações funcionais da hemodinâmica cardíaca não invasiva, que serão feitas com o ecocardiograma, elas serão feitas ao longo do período experimental, né? Como, por exemplo, antes da cirurgia, a cada 2 semanas após a cirurgia, no período de tratamento, assim como também será avaliado a pressão arterial, a pressão sistólica, diastólica, e incluindo a frequência cardíaca através da medida pela cauda não invasiva, de forma que eu possa acompanhar isso ao longo do tempo e... eu esqueci, de forma que eu possa acompanhar, né, isso ao longo do tempo, esse desenvolver, a instalação da hipertensão arterial, bem como o tratamento. Uma outra proposta que existe e que é bem viável nesse modelo é a utilização da telemetria para fazer... Sim, até eu ia te sugerir que você poderia fazer contato com a professora Maria Cláudia Irigoyen, do INCOR, que ela até fez um modelo com a simvastatina, e você troca ideias com ela. Eu vou... A professora Maria Cláudia Irigoyen é uma das maiores especialistas nessa parte todinha de hemodinâmica aí, né? Então, a gente sempre pede socorro para ela quando a gente analisa nossos animais nesse sentido. Eu vou procurar, sim, já anotei o nome dela. Só uma sugestão. Eu te agradeço a resposta. Eu, então, encerro aqui e passo para que outro colega faça. Eu que agradeço, professora. Obrigada, viu? Acho que alguém não entrou. Então, ficamos só nós duas. Eu estou aqui. Eu também estou. Eu estava desligado, mudou desligado. Então, desculpe, quero agradecer à professora novamente pelas suas considerações. E, antes de começar a arguição, eu queria fazer uma homenagem ao professor Takashi, que nos deixou, você representa o laboratório dele nesse momento, nos deixou precocemente, deixou um vácuo na UFRJ, né? Aliás, eu vou começar até perguntando sobre isso. Sei que a professora Gisele Sudo ainda é muito ativa, apesar de já estar aposentada, mas está aposentada e, vamos dizer assim, sendo aprovado, o que você faria do ponto de vista de mudanças no laboratório que pudesse aumentar a competitividade do laboratório face pelo menos ao cenário brasileiro? Sim.
realmente o professor Takashi, ele faz muita falta, e eu tive a oportunidade, desde a minha iniciação científica, né, de trabalhar com ele. Aprendi muito com o professor, desde da parte científica mesmo, mas também a pessoa que ele era, né? E a professora Gisele também, ela é uma professora excelente, que está na minha caminhada ao longo de todos, são 15 anos, né, de convivência com eles. Eu acho que, assim, para aumentar a competitividade do laboratório, o meu intuito realmente é o estabelecimento da parte da cultura de célula, que não é uma vertente do laboratório. Esses são experimentos preliminares que foram realizados para a gente ter uma ideia se iria funcionar ou não, né? Na verdade, eu cheguei a testar algumas substâncias e vi que, olha, realmente dá para a gente fazer uma cultura de célula com fibroblasto, mas isso não é algo que seja rotina do laboratório, né? Não tem ninguém que faz isso, e é uma forma muito... é uma forma rápida e muito, como se diz, muito objetiva, né, de fazer algumas avaliações em questão de mecanismo de ação das substâncias, o que irá sim contribuir com o crescimento do laboratório. Eu acho que é um pouco voltado para esse sentido, a minha contribuição no laboratório. Perfeito. Eu li com atenção o seu memorial, que é bastante interessante. Quero te dar os parabéns pela trajetória, dificuldade de vida, uma cidade do interior, onde você não teria condições de desenvolver o seu potencial, que você demonstrou ao longo desses últimos 15 anos, pelo menos. E, sem dúvida alguma, isso é uma coisa a seu favor, esse concurso. Mas eu queria perguntar, eu queria que você me dissesse, em poucas palavras, e tentasse me convencer de que você é a melhor candidata a ser apontada pela banca. É uma pergunta... Olha, eu tenho, ao longo dos anos que eu vim trabalhando na pesquisa, né, eu desenvolvi esse amor pelos trabalhos de científicos, né? Hoje em dia, eu tenho a total consciência da minha capacidade, né, de orientar um aluno, tanto um aluno de iniciação científica que chega pela primeira vez no laboratório, assim como um aluno hoje, como um aluno de doutorado, que já vem com uma bagagem, né, de forma a direcionar esse aluno para o desenvolvimento do seu trabalho científico, né? Eu acho que isso foi me favorecido ao longo dos anos no laboratório onde eu estive presente, onde eu sempre tive contato com diversos profissionais, né? E isso foi me favorecendo uma visão um pouco mais ampla e não exclusivamente daquele experimentozinho que eu realizava na bancada. E hoje me fez ser uma pessoa, um profissional, um pesquisador e um professor completamente formado nesse sentido, né? Eu tenho a capacidade, né, da parte do ensino mesmo dentro de uma sala de aula. Os professores sempre me proporcionaram estar dentro da sala de aula, principalmente numa turma da medicina, que era onde eles mais davam aula. Então, nessas turmas eu tive a oportunidade de fazer algumas palestras. Então, eu acho que esse tipo de situação, assim como eu tive a oportunidade, durante a minha formação, de também participar de corpo deliberativo da pós-graduação, isso aumentou muito a minha visão de como é o funcionamento de uma pós-graduação, né, que não é simplesmente, eu tenho dinheiro para pesquisa e eu vou desenvolver aquilo que eu estou decidindo, mas que é a necessidade de se pensar dentro de um programa como um todo, né, para o crescimento de todo um programa, não apenas de um único laboratório, que quando o todo cresce junto, é mais importante, né, o fortalecimento do grupo de pesquisa como um todo. Eu acho que esses são os meus diferenciais
né, como candidata à vaga para professora adjunta. Acho que é isso. Ótimo, então, muito obrigado aí pela sua participação. A gente se vê daqui a pouco, a partir das 17 horas, para discutir, apresentar a deliberação da banca. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada.